A delegacia ligou. Seu filho foi baleado e não resistiu. Precisamos de alguém para identificar o corpo, eu disse. Eu só tenho uma filha. Eu não tenho filho. Eles insistiram. Por favor, venha ou vamos ter que ir até aí. Quando eu entrei no IML e eles puxaram o lençol, tropecei para trás. Quando eu vi aquilo, meu nome é Juliana, tenho 66 anos e passei a vida acreditando que nada mais poderia me surpreender. Depois de enviuvar cedo, depois de criar minha filha sozinha, depois de enterrar meus pais e sobreviver a perdas que arrancaram pedaços de mim, eu realmente achava que já tinha visto o pior que a vida podia oferecer. Mas naquela manhã, às 6h30, o telefone tocou. Era um número desconhecido. E eu, naquela ingenuidade de quem acabou de acordar, atendi com a voz ainda arrastada, achando que seria algum engano de telemarketing. Mas a frase que atravessou o fio do telefone não parecia real. Senhora, aqui é da Delegacia Central. A senhora é Juliana de Andrade? Eu confirmei, ajeitando os óculos, tentando entender a urgência na voz do homem. Então, veio o golpe. Seu filho foi baleado esta noite. Infelizmente, ele não resistiu. Precisamos que alguém venha identificar o corpo. Senti um frio súbito dentro do peito. Não de choque, mas de absurdo. Que filho? Perguntei no automático, quase rindo de nervoso. Eu não tenho filho. Eu só tenho uma filha. Deve haver algum engano. O policial respirou fundo, como se estivesse acostumado com esse tipo de negação. Mas havia algo na forma como ele insistiu que me tirou completamente do eixo. Senhora, por favor, precisamos que a senhora venha, ou senão teremos que ir até aí, é importante. Meu primeiro impulso foi desligar. Mas algo na minha nuca formigou, uma espécie de pressentimento que me arrepiou inteira. Minha casa, naquele instante, ficou mais silenciosa do que jamais estivera. E uma pergunta que eu não queria pensar me atravessou. E se não fosse um engano? E se alguém tivesse usado meu nome? Ou, pior? Respirei fundo, coloquei um casaco e saí. Não avisei minha filha. Não queria preocupá-la sem motivo, mas desde o portão senti que estava entrando em algo que não tinha volta. O caminho até o IML pareceu mais longo do que qualquer estrada que já percorri na vida. Minhas mãos tremiam no volante, e cada semáforo parecia um convite para desistir. Mas eu não desisti. Alguma coisa, lá no fundo, me dizia que eu precisava ver com meus próprios olhos. Quando cheguei, o cheiro forte do corredor me atingiu como uma parede. Aquele cheiro frio, metálico, que só lugares onde a morte mora conseguem ter. Um policial me guiou até uma sala pequena, de luz branca demais. Senhora Juliana, precisamos que a senhora mantenha a calma. Calma. Eu não lembrava mais o que essa palavra significava. O auxiliar puxou uma maca e, com um movimento lento, ergueu o lençol branco. Naquele instante, meus joelhos falharam. Minha mão buscou a parede. Eu tropecei para trás como se o chão tivesse desaparecido, porque o rosto que estava ali, aquele corpo frio, aquele jovem morto, eu conhecia. Mas ele não era meu filho, e ao mesmo tempo, meu coração dizia uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida. Aquele menino tinha meus olhos, meu Deus, meus olhos. E um detalhe, pequeno como uma centelha, mas devastador, queimou dentro de mim. Ele tinha o mesmo sinal de nascença que tenho no pescoço. Um sinal idêntico, no mesmo lugar. Meu mundo inteiro virou pó. E naquele instante, só uma pergunta existia dentro de mim. Quem era aquele garoto? E por que ele tinha partes tão iguais às minhas, se eu nunca tive um filho? Eu fiquei parada, olhando aquele garoto que eu nunca vira antes, mas cuja pele parecia conversar com a minha. Havia algo nele, uma familiaridade que doía, como se algum laço invisível tivesse sido puxado sem minha permissão. O policial percebeu meu estado e aproximou uma cadeira. Senhora Juliana, a senhora reconhece o rapaz? Reconhecer. Que palavra infeliz. Não, respondi com a voz trêmula. Eu nunca vi ele na minha vida, mas ele parece... Parei. Eu não conseguia completar a frase. Ele parece comigo, com minha mãe, com meu avô, com minha família inteira, mas aquilo era impossível. O policial trocou um olhar rápido com outro funcionário do IML. Havia algo que eles não estavam me dizendo, e isso me deixou ainda mais inquieta. Senhora, encontramos documentos com o corpo, documentos que envolvem o nome da senhora. Como assim envolvem meu nome?
Ele pediu que eu o acompanhasse até outra sala. Lá, sobre uma mesa fria de metal, havia um envelope plástico transparente. Dentro dele, alguns papéis dobrados, um RG desgastado, um cartão de ônibus e algo que fez meu coração dar um salto. Um exame antigo, um papel amarelado, quase rasgando nas bordas. E nele, escrito: nome da mãe, Juliana de Andrade. Nome do recém-nascido, João dos Santos Andrade. Data: 1981. Eu senti a cabeça girar, o ano em que eu tive minha filha, Amanda. O policial percebeu meu choque. Senhora, a senhora teve algum filho que possa ter sido adotado, sequestrado, dado em abrigo, qualquer coisa do tipo? A pergunta me cortou como faca. Não, eu só tive uma gravidez na vida, uma única, e foi da Amanda. Nada disso faz sentido. Meu peito apertou. Um aperto tão profundo que senti o ar faltar. O policial então abriu outro papel, uma carta, escrita à mão. A tinta azul um pouco desbotada, mas ainda legível. Se um dia eu morrer e alguém encontrar isso, por favor, procure minha mãe. Eu descobri a verdade tarde demais, mas eu precisava tentar. Eu precisava olhar nos olhos dela. Eu encostei as mãos na boca, tentando conter o tremor. Mãe. Ele escreveu mãe, um estranho, um morto, me chamando de mãe. Eu já tinha vivido perdas terríveis na vida, mas aquilo era como se alguém tivesse arrancado uma porta antiga dentro de mim e exposto um quarto que eu jamais soube que existia. O policial respirou fundo e continuou. Senhora, ele carregava essa carta no bolso. Não sabemos quem deixou esses documentos aqui, mas ele parecia estar procurando a senhora. Eu fechei os olhos. A imagem daquele jovem voltou inteira. O sinal de nascença, o formato do rosto, a maneira como a sobrancelha arqueava levemente, exatamente como a minha. Mas não podia ser. Ou podia. Meu passado inteiro começou a tremer dentro de mim. Lembrei da época em que fiquei internada quando era jovem, da confusão nos dias após o parto, da dor, do cansaço, do torpor dos remédios. E lembrei também de algo que eu sempre ignorei. Um dia, minha mãe comentou que eu tinha dormido tanto na maternidade que a enfermeira precisou ficar com o bebê por horas. Mas era uma menina, Amanda. Minha Amanda. Então por que esses papéis diziam outra coisa? Eu toquei o envelope com o exame antigo. O papel estava frio como o mármore da mesa. O policial então falou a frase que mudou completamente tudo. Senhora, queremos confirmar uma informação com a senhora. O exame indica que a senhora teria dado à luz a 2 bebês naquele ano. Um deles, falecido ao nascer. O outro, desapareceu do hospital. Minha garganta travou. 2 bebês? Minha voz saiu num sussurro quase inaudível. Eu tive só um. Mas minha mente começou a cavar lembranças antigas. Lembranças que eu nunca quis revisitar. Lembranças que eu sempre achei nebulosas demais para valer a pena. E pela primeira vez na vida, uma dúvida terrível nasceu dentro de mim. E se alguém tivesse mentido para mim no dia do parto? O policial fechou o envelope. Senhora, precisamos que a senhora responda sinceramente. A senhora tem certeza absoluta de que só teve uma filha? Eu queria gritar que sim. Queria bater na mesa, exigir que ele parasse com aquele absurdo. Queria ir embora dali, apagar tudo. Mas a imagem daquele jovem, meus olhos refletidos nele, o sinal de nascença, a carta, aquilo me destruiu. Então respondi a única coisa verdadeira possível. Eu não sei mais. O policial assentiu devagar. Há uma chance grande, senhora, de que esse rapaz, João, fosse seu filho biológico. A palavra fosse me doeu como um tiro. Eu nunca soube que tinha um filho. Mas naquele instante percebi uma verdade brutal. Se ele realmente era meu filho, eu o perdi sem nunca tê-lo encontrado. De repente, uma raiva profunda subiu em mim. Não do policial, não do rapaz, mas da sensação de que alguém, décadas atrás, tinha mexido na minha vida sem que eu soubesse. Apertaram meu passado, rasgaram minha história, roubaram um pedaço meu. E agora, ele estava morto. Eu coloquei a mão no peito. O ar parecia não entrar. Eu quero saber tudo, murmurei. Tudo sobre ele, onde vivia, quem eram os pais adotivos, quem o levou, quem deixou essa carta,
Quem fez isso comigo? O policial respirou fundo. Vamos investigar. Mas posso garantir uma coisa, senhora. Esse caso não é simples. E pelo que vimos, alguém não queria que essa história viesse à tona. Alguém sabia de tudo. Alguém escondeu tudo. E agora, com a morte daquele rapaz, algo tinha começado a emergir. Um segredo enterrado há mais de 30 anos. Saí do IML cambaleando, como se estivesse saindo de outra vida. O sol lá fora era quente, mas eu sentia frio. Um frio que vinha de dentro, onde a dúvida e a culpa se encontravam. E enquanto caminhava até o carro, uma certeza atravessou meu peito como uma lança. Eu não sabia quem tinha matado aquele rapaz, mas eu sabia que sua morte era apenas o início e que, de alguma forma, a verdade que sempre me esconderam estava começando a me chamar pelo nome. Juliana. Juliana de Andrade. A mãe que ele nunca conheceu. A mãe que não sabia que era mãe. A mãe que agora precisava descobrir por que seu filho morreu procurando por ela. Quando saí do IML naquela manhã, eu não era mais a mesma mulher que tinha acordado horas antes. Era como se alguém tivesse retirado a costura que mantinha minha vida unida e agora tudo se abria, ponto por ponto, expondo histórias que eu nunca soube que eram minhas. Sentei no carro e fechei os olhos. O calor do sol atravessava o vidro, mas eu só sentia gelo. Gelo nos dedos, gelo na garganta, gelo no coração. Meu filho. A palavra batia dentro de mim como um tambor lento e doloroso. Meu filho, murmurava, sem querer acreditar. Mas a imagem dele ali, deitado, pálido, o sinal de nascença, era impossível ignorar. Não podia ser coincidência. Liguei o carro sem saber para onde ir. Dirigir sempre foi o que eu fazia quando a vida me apertava. Desde que me entendo por gente, eu fujo pela estrada para tentar respirar. Mas naquela manhã, dirigir não me levou a lugar algum. A cidade parecia cinza, apagada, e eu enxergava tudo através de um vidro embaçado por perguntas que ainda não existiam quando acordei. Estacionei perto de uma praça antiga, onde costumava levar a Amanda quando ela era pequena. Lembrar dela agora dava um nó estranho dentro de mim, porque uma dúvida cruel começou a crescer. Se alguém tirou um bebê de mim, por que não teriam tirado 2? Mas não. Amanda era minha. Eu lembrava dela no meu colo. Eu lembrava do cheiro dela, do choro fraco, da forma como apertava meu dedo com a mãozinha. Ninguém poderia ter me enganado quanto a isso. Mas e se, na confusão do parto, na sedação, no cansaço, algo tivesse acontecido? Algo que esconderam de mim? Meu coração disparou. As vozes do hospital dos anos 80 voltaram como ecos distantes. Ela precisa descansar. Depois falamos com a mãe. O outro bebê não resistiu. Lembrei daquela frase. A senhora perdeu um bebê. Na época, eu mal tinha forças para levantar a cabeça. Acreditei, confiei. Mas algo sempre me pareceu estranho naquele dia. A forma como evitaram me dar detalhes. A forma como ninguém mencionou sexo, peso, nada. Só disseram, um deles não resistiu. E eu aceitei. Eu era jovem, frágil, vulnerável. E minha mãe, tão presente, cuidando de tudo, também jamais questionou. Mas agora eu não tinha mais certeza de nada. Peguei o envelope plástico que o policial havia me entregue. Eu o mantive no colo, apertando com força, como se aquele pedaço de plástico fosse capaz de revelar o que ninguém quis dizer naquela época. Dentro dele havia a carta. A caligrafia era trêmula, como se escrita às pressas, com dor, talvez com medo. Se eu morrer, procurem minha mãe. Eu descobri a verdade tarde demais. A verdade. Ele descobriu algo que o aproximava de mim. Algo que o matou? A pergunta se instalou como um prego dentro da minha cabeça. Eu abri a carta e reli cada linha, cada rabisco, procurando pistas. Não havia nome de quem o criou. Não havia endereço. Apenas uma frase final, rabiscada no canto inferior. Eu só queria entender por que fui deixado. Meu coração se partiu. Eu nunca te deixei, sussurrei, com lágrimas ardendo nos olhos. Eu nem sabia que você existia, meu filho. Engoli o choro. Eu precisava pensar. Eu precisava agir. Passei anos dizendo a Amanda que a pior dor da vida era perder alguém que se ama. Mas naquele momento, descobri uma dor ainda mais brutal.
Perder alguém que você nem sabia que era seu. E perder sem ter tido a chance de amar. Aos poucos, outra emoção começou a se sobrepor à tristeza. Raiva. Uma raiva profunda, antiga, primal. Raiva de quem mexeu na minha vida. Raiva da mentira, raiva do silêncio. E junto dessa raiva nasceu uma decisão silenciosa. Eu iria descobrir tudo. Quem o tirou de mim, quem o criou, quem o abandonou e quem o matou. Meu luto tinha acabado de nascer, mas minha luta também. Respirei fundo e liguei o telefone. Eu precisava falar com alguém que talvez tivesse respostas. Minha mãe. Mas ela havia morrido há 4 anos. Então, a única pessoa viva que esteve comigo naquele parto era uma enfermeira que trabalhou no hospital por décadas, Dona Olívia. Eu não a via desde que Amanda tinha 5 anos, mas eu lembrava do jeito firme dela, da postura reta, da honestidade quase rude. E se alguém sabia de algo, era ela. Respirei fundo, procurei seu nome no celular. Não fazia ideia se ela ainda estava viva, se lembraria de mim, se aceitaria falar. O telefone chamou 3 vezes, 4, 5. Eu estava prestes a desistir quando ouvi a voz. Alô? Era ela, mais velha, mais cansada, mas era ela. Dona Olívia, aqui é a Juliana, Juliana de Andrade. O silêncio que veio em seguida não foi comum, foi denso, carregado, como se meu nome trouxesse lembranças que ela tentou enterrar. Finalmente ela respondeu. Juliana, eu sabia que um dia você iria me procurar. Meu sangue gelou. Como assim sabia? O que aconteceu comigo? O que aconteceu com meu filho? Ela respirou fundo, uma respiração pesada, triste, quase culpada. Juliana, a verdade sobre aquele dia nunca deveria ter sido escondida, mas foi. E eu fiquei calada por medo. Meu coração começou a bater tão forte que pude ouvir o pulso nos ouvidos. Dona Olívia, por favor, eu preciso saber. Eu preciso entender quem era aquele menino. Ele era meu filho? Ela demorou alguns segundos para responder, mas quando respondeu, sua voz estava trêmula. Juliana, aquele menino não era um engano. Ele era seu, e você nunca deveria ter sido separada dele. Um arrepio subiu pela minha coluna inteira. Quem fez isso comigo? Perguntei, com a voz quebrada, e a resposta dela mudou tudo. Não posso falar ao telefone. Há nomes envolvidos. Gente perigosa, Juliana. Gente que naquela época fazia isso com mais mulheres. Você não foi a única. Meu estômago embrulhou. Venha até minha casa, mas venha sozinha. E venha ainda hoje, porque, se descobrirem que eu falei com você, eu não sei o que pode acontecer. Meu corpo inteiro tremeu. Não só de medo, mas de algo maior. A história que eu achava que era minha, não era. A vida que eu construí estava incompleta, e o segredo que tiraram de mim agora voltava para me arrastar. Eu vou até aí, respondi, firme, e quero que a senhora me conte tudo. A voz dela baixou, quase um sussurro. Juliana, prepare seu coração. A verdade dói, mas dói mais ainda viver sem ela. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. A partir daquele momento, eu sabia. Minha vida estava prestes a se dividir em 2 partes, antes da verdade e depois dela. E nada, absolutamente nada, seria como antes. Saí da praça com o coração aos tropeços. A voz de Dona Olívia, trêmula, culpada, quase arrependida, ecoava dentro de mim como se fosse um fantasma do passado puxando meu nome pelos corredores de um hospital esquecido. Você nunca deveria ter sido separada dele. Aquela frase, ela não era apenas uma revelação, era um desmoronamento. Dirigi até minha casa como se estivesse em transe. As ruas, as pessoas, os carros, tudo parecia distante, irrelevante, como se o mundo estivesse indo em outra direção e eu tivesse ficado parada no tempo. Quando cheguei, sentei no sofá sem tirar os sapatos. Tudo dentro da casa parecia estranho, como se não me pertencesse mais. As fotografias na estante, eu, Amanda bebê, minha mãe ainda viva, agora tinham outra cor, outra luz, outra história silenciosa atrás delas. Porque agora eu sabia. Aquela foto da maternidade, aquela imagem onde eu segurava Amanda pela primeira vez, não mostrava tudo. Faltava alguém ali. Alguém que estava vivo. Alguém que cresceu. Alguém que me procurou. E alguém que morreu sem nunca saber o porquê.
Passei a mão pelo rosto, tentando conter o nó que subia pela garganta. E foi então que ouvi a porta se abrir. Oi, mãe! Era Amanda. Meu coração se apertou. Ela sempre teve um sorriso que iluminava a casa. Mas naquele dia, eu a vi com um olhar diferente. Não por algo que ela fez, mas porque agora eu sabia que existia um pedaço de mim que ela nunca conheceu. Você tá bem? Parece pálida. Ela deixou a bolsa no sofá e se aproximou. Eu quase contei tudo ali, naquele segundo. Quase desmoronei nos braços dela. Mas não ainda. Amanda sempre foi sensível, intensa. E essa verdade, ainda crua, ainda obscura, ainda sangrando, poderia destruí-la antes de termos qualquer certeza. Eu só dormi mal, respondi, forçando um sorriso. Ela me observou por um instante, desconfiada, mas não insistiu. Foi até a cozinha preparar café enquanto falava sobre o trabalho, os alunos, as provas que precisava corrigir. E eu a observava em silêncio, cada gesto, cada movimento. Minha menina, minha filha, a única que eu conheci, a única que eu pude amar. Mas agora, eu sabia que ela não era a única que deveria estar ali. Quando Amanda saiu para trabalhar novamente, sentei-me à mesa da cozinha. Uma mesa que, de repente, parecia pequena demais para minha vida. Eu a encarei como se fosse um altar onde verdades deveriam ser colocadas, uma por uma. E então, tomei a decisão. Eu iria até a casa de Dona Olívia. Olhei o relógio. Ainda eram 3 da tarde. Mas algo me dizia que esse tipo de verdade não podia esperar à noite. Peguei minha bolsa, os documentos do envelope plástico, a carta, aquela carta que parecia pulsar, e saí. A casa de Dona Olívia ficava em um bairro antigo, afastado, onde as ruas ainda tinham árvores enormes que projetavam sombras compridas. Quando cheguei, estacionei em frente ao portão de ferro, gasto pelos anos. A casa era simples, silenciosa demais. Parecia guardar memórias que ninguém queria tocar. Toquei a campainha. 1, 2 vezes. Depois de alguns segundos, a porta se abriu. E lá estava ela, envelhecida, mais curvada, com cabelos brancos mal presos num coque. Mas os olhos eram os mesmos, firmes, atentos, conscientes de verdades que o resto do mundo preferia ignorar. Entre, Juliana. Não era um convite, era quase uma ordem. Entrei. A sala estava cheia de retratos antigos, revistas empilhadas, um rádio desligado e uma sensação de que o ar carregava histórias demais. Ela me ofereceu uma cadeira e sentou de frente para mim, segurando um terço com as mãos trêmulas. Antes de falar qualquer coisa, ela começou. Eu preciso saber se você está preparada. Eu respirei fundo. Eu perdi meu filho sem saber que o tinha. Nada pode doer mais do que isso. Conte o que sabe. Ela abaixou os olhos e começou. Naquela época, no hospital, havia um esquema, um grupo de médicos, enfermeiras e outros funcionários. Eles escolhiam bebês, recém-nascidos, e os vendiam, para adoção ilegal, para famílias ricas, geralmente de outras cidades. Meu estômago virou. Ela continuou. Não eram todos, mas o suficiente para criar medo. Eu era nova na época, mas eu via coisas, suspeitava de outras. E no dia do seu parto... Ela parou. O silêncio dela era uma ferida aberta. Diga, pedi. No dia do seu parto, você teve gêmeos. Meu coração disparou. Ela confirmou. 2 bebês, Juliana. Uma menina e um menino. Eu me segurei na cadeira. O menino nasceu primeiro, fraco, mas vivo. A menina nasceu minutos depois, saudável. Mas, antes que você acordasse da sedação, antes que pudesse segurá-los, alguém levou o menino. Uma lágrima caiu dos meus olhos sem que eu percebesse. Quem? Sussurrei. Ela engoliu seco. Um médico. O doutor que chefiava o plantão naquela noite. Ele fazia parte desse esquema. Ele entregou seu filho para um casal que já havia pago por uma criança. E depois, inventaram a história de que o bebê havia morrido no parto. Eu encostei a mão na boca. A dor era tão grande que parecia física. E minha mãe? Perguntei num sussurro quebrado. Ela balançou a cabeça. Sua mãe acreditou no que disseram, assim como tantas outras. Acreditou porque confiava, porque era outra época e porque eles eram bons em mentir. Meu peito ardia. E por que ninguém me contou? Por que ninguém me deixou pelo menos enterrar meu filho? A voz dela tremeu pela primeira vez. Porque você nunca teve um filho morto, Juliana.
Ele foi levado vivo. As paredes da sala pareciam girar. E por que só agora, depois de tanto tempo, ele me procurou? Ela respirou fundo. Porque quando fez 18 anos, ele descobriu que era adotado. E quando fez 28, encontrou um documento antigo. Um registro que nunca deveria ter sobrevivido. Com seu nome. Ele passou anos procurando você. E quando finalmente conseguiu, ele já estava sendo ameaçado. Por quem? Perguntei. Ela olhou para a porta como se alguém pudesse ouvir. Pelas mesmas pessoas que roubaram ele de você. Meu coração congelou. Eu não sei quem atirou nele, Juliana, mas sei porque ele morreu. Ele morreu porque descobriu demais. O silêncio que veio depois foi denso como chumbo. Então ela disse, muito baixinho, e se você continuar, as mesmas pessoas podem vir atrás de você. Eu respirei fundo. Um fundo tão profundo que pareceu buscar ar de outra vida. Eu não vou parar. Minha voz saiu firme, irreversível. Eles já tiraram tudo do meu filho. Não vão tirar a verdade também. Dona Olívia fechou os olhos, resignada. Então eu vou te ajudar, mas você precisa ser forte, Juliana, porque a verdade, a verdadeira verdade, ainda não começou. A partir daquele instante, eu soube. Eu estava entrando em uma guerra antiga, suja, enterrada sob décadas de silêncio. E agora, ela estava vindo à tona pelas minhas mãos. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Agora deixe eu continuar. Quando saí da casa de Dona Olívia naquela tarde, senti o ar colidir contra o meu rosto como um tapa. Eu, Juliana, uma mulher de 66 anos, que achava que a fase das grandes dores já tinha passado. Agora estava enredada em um segredo que começou antes mesmo de eu abrir os olhos da anestesia, há mais de 3 décadas. Meu filho, o meu filho roubado, o meu filho morto. Eu desci os degraus da varanda dela com as pernas pesadas, como se carregassem anos de uma vida que eu não vivi, anos dele sem mim, anos meus sem ele. O mundo inteiro parecia menor, como se estivesse encolhendo ao meu redor enquanto a verdade crescia dentro de mim, ocupando todo o espaço. No carro, fechei a porta devagar, respirando como se tivesse esquecido como se faz. A rua estava silenciosa, as árvores imóveis, o vento parado. Era como se a realidade estivesse esperando que eu digerisse o que tinha acabado de ouvir. 2 bebês. Eu tive 2 bebês. Um casal pagou por ele. Levaram meu menino como se fosse um objeto e depois apagaram toda a história. Eu coloquei as mãos no volante e senti algo que não sentia há anos. Medo. Não o medo comum, o medo cotidiano, mas aquele medo profundo. O medo que vem da sensação de estar pisando em um terreno onde outras pessoas enterraram crimes, mentiras e vidas inteiras. E agora, eu estava desenterrando tudo. Eu precisava pensar, precisava agir, mas antes precisava respirar. Segui dirigindo até minha casa, tentando montar um quebra-cabeça que agora parecia feito de peças arrancadas de diferentes épocas. Mas a cada lembrança que surgia, outra dúvida nascia. Cheguei em casa quase ao anoitecer. A chave tremeu na minha mão quando abri a porta. Quando entrei, senti o peso da casa, um peso que eu nunca tinha sentido antes. A sala, tão familiar, parecia estranha. As paredes pareciam observar. As fotos me encaravam de um jeito que eu nunca percebi. A foto de Amanda bebê, eu segurando ela, sorrindo, ainda inchada do parto. Mas agora havia um fantasma naquela foto. Um espaço vazio onde um outro bebê deveria estar. Um menino que nunca teve colo, nunca teve cheiro de casa, nunca ouviu meu nome. Meu filho, sussurrei, tocando a moldura. Sentei no sofá e deixei a carta dele cair no meu colo. A letra trêmula, o pedido desesperado, a dor que ele carregava, tudo me rasgava. Por favor, se um dia eu morrer, procurem minha mãe. Ele escreveu isso como quem segura uma esperança em chamas. Quantas vezes ele deve ter repetido meu nome na cabeça? Quantas vezes deve ter imaginado meu rosto? Quantas vezes deve ter pensado em bater na minha porta? E agora, eu nunca vou poder ouvi-lo me chamar de mãe. Fechei os olhos e deixei as lágrimas vir, sem controle, sem vergonha. Chorei por ele, por mim, pela vida que nos roubaram. E foi nesse choro que senti algo diferente se formar dentro de mim. Não era só dor, era algo duro,
quente, pulsante, era a decisão. A partir dali, eu não iria recuar. Se havia pessoas envolvidas nisso, médicas, diretores de hospital, famílias compradoras, intermediários, eu iria atrás de todas, uma por uma. Mesmo que eu envelhecesse no processo, mesmo que eu tremesse, mesmo que doesse, o silêncio de décadas ia acabar, nem que tivesse que acabar pela minha voz, quebrada ou não. Levantei-me devagar e fui até a estante onde guardava uma caixa velha de documentos. A caixa onde, por anos, eu guardei tudo da maternidade, do parto, do nascimento da Amanda. Eu nunca mais tinha mexido ali. Agora, eu precisava. Abri a tampa, a poeira subiu, e os recortes da minha vida vieram junto. A pulseirinha de recém-nascido, o papel do primeiro exame, o cartão de visitas do obstetra, o relatório da internação. Peguei o relatório, com as mãos já geladas, e lá estava. Um detalhe que eu nunca tinha realmente visto. Em um canto, quase apagado, quase como se tivesse sido impresso por engano. Nascidos 2. A palavra estava ali. Sempre esteve. E eu nunca notei. Meu coração bateu tão forte que doeu. Aquela verdade tinha ficado escondida à luz do dia por mais de 30 anos. Fechei os olhos, respirando fundo, tentando processar. Eu tinha mesmo 2 bebês. E alguém apagou um deles da minha vida. A raiva voltou, mais forte, mais quente. Mas junto com ela veio outra sensação, a de que alguém estava me observando. Não era paranoia, era instinto. Aquela sensação que só mulheres que sobreviveram a muita coisa entendem. Me levantei devagar e fui até a janela. Na calçada, parado ao lado de um carro escuro, estava um homem. Não era vizinho, não era conhecido. E não tirava os olhos da minha casa. Fiquei imóvel. Ele não se mexeu. Ficou ali, observando. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Será que já sabiam? Será que já tinham descoberto que eu estava mexendo na história deles? A sombra na minha calçada parecia responder que sim. Aquele homem deu um passo para o lado, depois outro. E sem tirar os olhos da minha janela, entrou no carro e arrancou devagar, como quem deixa um aviso silencioso no ar. Eu fiquei ali, segurando a cortina, sentindo o meu mundo estreitar de novo. A verdade não estava apenas vindo até mim. Ela estava vindo com perigo. E naquele momento, eu entendi que a morte do meu filho não era um caso isolado. Era o fio solto de um tecido criminoso. E eu, sem querer, comecei a puxar esse fio. E agora, alguém percebeu. Eu fiquei parada por longos segundos, segurando a cortina com a ponta dos dedos, o coração martelando no peito. O carro escuro tinha ido embora, mas não levou o medo com ele. Uma sensação antiga voltou a ocupar meu corpo, aquela que aparece quando sentimos que algo está errado, mas ainda não sabemos o que. A mesma sensação que senti quando recebi a ligação da delegacia. A mesma que senti ao ver o corpo do meu filho. Era como se a vida estivesse me empurrando para dentro de um corredor estreito, onde cada passo era um risco. Soltei a cortina devagar e me obriguei a respirar fundo. Eu tinha 2 escolhas, me paralisar ou avançar. E depois da morte do meu filho, parar não era uma opção. Caminhei até a mesa e coloquei o relatório do hospital ao lado da carta dele. 2 versões da mesma história, uma mentirosa, impressa, outra verdadeira, escrita à mão. O silêncio da casa parecia denso demais. Desliguei as luzes, fechei as janelas, travei a porta da frente. Senti-me ridícula por um instante, como alguém que cria medos onde não existem, mas algo dentro de mim insistia. Não ignore isso, Juliana. Fui para o quarto e sentei na beira da cama. O peso do dia caiu sobre meus ombros como chumbo. Eu queria deitar, dormir, esquecer tudo, mas a mente não desligava. E então, sem aviso, a cena voltou. O rapaz no IML, o meu filho, com aquele sinal idêntico ao meu. O lençol sendo levantado, o tropeço para trás, a dor rasgando do peito para fora. Eu apertei o travesseiro contra o rosto, tentando conter o soluço que ameaçava escapar. Eu deveria ter te encontrado antes, murmurei. Eu deveria ter te protegido. Eu não sabia. As palavras saíam quebradas, como vidro estilhaçado. Foi então que, no meio do silêncio, o telefone tocou. Eu estremeci. Era tarde para alguém ligar. Tarde demais. Me levantei devagar, com o coração acelerado. O telefone continuava tocando, paciente,
insistente, como se soubesse que eu estava com medo. Quando atendi, não ouvi voz, só respiração. Uma respiração lenta, pesada, masculina. Alô? Perguntei, tentando manter firmeza. Nada. Quem está falando? Mais nada. A respiração ficou um pouco mais alta. Depois, silêncio. E então, a ligação caiu. Fiquei parada ali, com o telefone na mão, como se ainda houvesse alguém do outro lado, aquele homem na rua. Agora, uma ligação sem voz. A mensagem não dita era clara. Eles sabiam. Eles estavam me observando e não queriam que eu descobrisse o que aconteceu com meu filho. Segurei o aparelho com força, quase esmagando entre os dedos. Parte de mim queria chamar a Amanda, pedir que ela viesse dormir comigo, que ficasse perto, que não me deixasse sozinha naquela noite. Mas outra parte, a parte que agora era mãe de 2, sabia que envolver minha filha seria perigoso. Se eles me queriam calada, ela seria o alvo mais fácil para me silenciar. Não, eu não a colocaria em risco. Decidi que no dia seguinte iria voltar ao IML, pedir acesso ao prontuário do rapaz, pedir mais informações sobre onde ele vivia, com quem conversava, quem foram as últimas pessoas a vê-lo vivo. Mas antes disso, eu precisava tentar dormir, pelo menos um pouco. Deitei, apaguei a luz e fechei os olhos. Mas, minutos depois, o som que ouvi me fez sentar na cama de um salto. Do lado de fora, alguém batia no meu portão. 3 batidas, secas, frias, lentas. Eu congelei. 3 batidas, 3 avisos. Parei de respirar. A casa inteira pareceu prender o fôlego comigo. As batidas não se repetiram, mas o silêncio que veio depois foi ainda pior, como se a noite estivesse me observando. Tentei olhar pela janela do quarto discretamente, mas a rua estava vazia. Ninguém. Nenhuma sombra, nenhum carro, mas eu sabia. Sabia que alguém tinha estado ali, só para me fazer perceber que eu não estava segura. Deitei novamente, mas deixei uma das luzes acesas. Ninguém que passou pela dor que eu passei naquela manhã conseguiria dormir no escuro completo. Fechei os olhos, tentando empurrar a ansiedade para longe. Mas foi então que uma lembrança antiga, guardada nos escuros da minha mente, emergiu de repente, como se tivesse sido arrancada do fundo de um poço. A voz da obstetra. No dia do parto, eu, grogue, consciente demais para dormir, inconsciente demais para entender, lembro de ouvir murmúrios. Ela não vai notar. Dizemos que o menino não resistiu. É melhor assim. Meu corpo arrepiou inteiro. Por anos, achei que tinha sonhado aquilo. Por anos, achei que era fruto da sedação, do cansaço, da confusão pós-parto. Mas agora eu sabia. Não foi sonho. Foi memória. E aquela memória era a peça-chave. Talvez a peça mais perigosa de todas. Abri os olhos de novo, sem sono, sem paz. Eu já tinha perdido um filho, e agora eu estava no centro de uma história que poderia me fazer perder muito mais. Mas uma coisa era certa. Eu não fugiria. Não mais. Se eles estavam me observando, que observassem. Eu iria descobrir a verdade. A verdade deles. A verdade que mataram para esconder. E enquanto olhava para o teto, senti uma força silenciosa crescer dentro de mim. Eu não era mais apenas Juliana, mãe da Amanda. Eu agora era mãe de João. E uma mãe que descobre que roubaram seu filho não teme mais nada. A manhã seguinte nasceu pesada, sem cor. Eu tinha dormido pouco, muito pouco, e quando dormia, era como cair num buraco escuro onde a dor me puxava pelos tornozelos. Levantei devagar, como se meu corpo tivesse mais idade do que realmente tem, e por um momento fiquei parada diante da janela do quarto, olhando o céu que mal clareava. Era cedo, muito cedo, mas a noite ainda parecia agarrada às paredes da minha casa. Eu sabia que aquele dia seria diferente. Eu sabia que ele teria peso. Sabia que a verdade que eu procurava e que começou a se revelar não viria sem cobrança. Preparei café sem realmente sentir o sabor. Lavei o rosto mais vezes do que precisava. Troquei de roupa 2, 3 vezes, como se o tecido pudesse me proteger daquilo que eu estava prestes a enfrentar. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher que não reconhecia totalmente. Meus olhos estavam mais duros, meu rosto mais tenso, minha expressão mais decidida. Eu não estava mais vivendo por mim, eu estava vivendo por ele. Peguei minha bolsa, coloquei dentro o envelope plástico com os documentos do IML, a carta do meu filho,
o relatório do hospital e saí. Mas quando abri o portão, meu coração acelerou de novo. O mesmo carro escuro da noite anterior estava estacionado mais adiante. Desta vez, ninguém dentro. Vidros fechados, motor desligado, parecia abandonado. Mas eu sabia que não estava. Se tem uma coisa que a idade ensina, é reconhecer quando estamos sendo observados, mesmo que os olhos estejam fora de vista. Fingi não notar. Respirei fundo e caminhei até o meu carro. Mas antes de entrar, me dei conta de algo. No chão, perto do meu portão, havia um papel preso sob uma pedrinha. Me abaixei devagar. Era um bilhete, escrito à mão. Pare. É a sua única chance. O mundo ficou silencioso ao redor. Por alguns segundos, senti minha respiração falhar. O medo veio primeiro, rápido como um golpe. Mas logo depois, algo dentro de mim reagiu com uma força que eu não esperava. Peguei o papel, rasguei ao meio, depois em pedaços menores e coloquei dentro da minha bolsa. Eles achavam que iam me intimidar. Achavam que eu era uma senhora frágil. Achavam que meu luto me faria recuar. Mal sabiam que é justamente o luto que transforma uma mulher. Entrei no carro e segui para o IML. O corredor do Instituto Médico Legal era ainda mais frio pela manhã. As luzes brancas demais. O eco dos meus passos, quase desumano. O investigador que me recebeu no dia anterior, o mesmo que insistiu para eu ir, apareceu no final do corredor. Senhora Juliana, que bom que veio! Não era bom. Era necessário. Ele me conduziu até uma sala pequena com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Conseguiu dormir? Ele perguntou. Não muito. Ele assentiu, como se previsse a resposta. Sobre a mesa havia uma pasta, grossa, amarrada com elástico. Soubemos algumas coisas sobre o rapaz. Ele começou, ajeitando os óculos. Mas antes preciso saber. A senhora está mesmo decidida a seguir adiante com essa investigação? Estou. Mesmo sabendo que isso pode envolver gente influente, gente perigosa? Eu já perdi meu filho. Não tenho mais medo de perder nada. Ele me olhou por alguns segundos. Depois puxou a pasta para perto de nós. Então vamos começar. As primeiras páginas mostravam fotos do corpo, da cena do crime, do beco onde o encontraram. Meu estômago se revirou, mas forcei a mim mesma a olhar. Eu devia isso a ele. Ele foi alvejado com 2 tiros, explicou o investigador. Um no tórax, um no abdômen. Não houve tentativa de assalto. Não levaram nada. Então foi execução? Quase certamente. Passei a mão pelos olhos, tentando conter o tremor. E vocês sabem quem ele era? Com quem vivia? É aí que fica estranho. Ele abriu uma segunda seção da pasta. Havia quase nada registrado oficialmente sobre ele. Um RG incompleto, sem CPF ativo, nenhum emprego formal, nenhum endereço fixo. Como assim nenhum endereço? Ele mudava constantemente, como se estivesse sempre fugindo. Fugindo. A palavra me atingiu como uma pedrada. Fugindo de quem? O investigador fechou a pasta por um instante. É isso que estamos tentando descobrir. Mas a outra coisa. Meu coração disparou. Encontramos marcas no corpo dele que indicam que, nas semanas anteriores à morte, ele pode ter sido seguido, talvez ameaçado. Marcas? De quê? Como se alguém o tivesse agarrado com força. Como se houvesse perseguições, talvez luta. Não podemos afirmar com certeza. Mas ele estava inquieto, em alerta. Meu peito apertou. Ele tinha medo, murmurei. O investigador assentiu, devagar. Provavelmente. E é possível que esse medo tenha relação com aquilo que o conecta à senhora. Naquele momento, a sala pareceu encolher. O ar ficou mais seco, as paredes mais próximas. Quer dizer, com o fato de ele ser meu filho. Sim, fechei os olhos. Ele continuou. Ele pesquisou seu nome nos últimos meses, em lan houses, bibliotecas, lugares públicos. Ele buscava registros médicos, certidões antigas, qualquer coisa que levasse à senhora. Meu coração se partiu em pedaços pequenos. Ele estava tão perto. Minha voz falhou. Tão perto de me encontrar. O investigador respirou fundo. Tudo indica que ele sabia que estava correndo risco, mas mesmo assim continuou procurando. Eu mordi os lábios para não chorar alto. Meu filho morreu, tentando chegar até mim. Morreu tentando entender quem era. Morreu tentando voltar para casa. E eu nunca estive lá para recebê-lo. A culpa caiu sobre mim como um manto de pedra. Mas o investigador continuou. Há mais uma coisa.
Ele abriu a pasta novamente e puxou um envelope pardo. Isso estava dentro do bolso interno da jaqueta dele. E só encontramos porque a costura estava levemente aberta. Ele colocou o envelope diante de mim. Dentro dele havia uma foto. Uma foto antiga. Uma mulher jovem, sorrindo, segurando 2 bebês nos braços. Eu prendi a respiração. Era eu. Mais jovem, com o rosto ainda redondo da maternidade. E nos meus braços, uma menina e um menino. Meus gêmeos. A foto tremia entre meus dedos. Eu não lembrava dela. Nunca tinha visto. Como ele conseguiu? O investigador então apontou para o verso. Atrás da foto havia uma frase escrita com letra apressada. Mãe, eu encontrei você antes de te encontrar. A dor atravessou meu peito em cheio. Eu senti como se uma mão invisível tivesse agarrado meu coração e torcido. Ele teve essa foto. Ele me viu jovem. Ele me viu antes de me conhecer. E agora eu o via morto. A injustiça da vida me golpeou de novo. Senti raiva, luto, revolta. Mas também senti outra coisa, um fio quente de coragem, um chamado. Porque se meu filho conseguiu chegar tão perto da verdade, então eu também conseguiria. Eu levantei o olhar para o investigador. Quem mais sabe dessa foto? Perguntei. Ninguém além da nossa equipe imediata. Então preciso que mantenha assim. Por enquanto. Ele franziu a testa. Por quê? Porque quem matou meu filho ainda está por aí. E eu não vou deixar que eles me encontrem antes de eu encontrar a verdade. O investigador me estudou por alguns segundos, como se tentasse medir até onde eu iria. E então disse, se a senhora continuar, não haverá volta. Eu suspirei, fechando a foto contra o peito. Eu já passei da volta. Saí do IML com uma nova certeza. Alguém, em algum lugar, sabia que meu filho tinha me encontrado. E esse alguém queria apagar tudo, inclusive a mim. Mas agora era tarde demais. A verdade já tinha começado a emergir. E eu não era mais a mesma. E pela primeira vez desde que tudo começou, senti algo que não sentia há muitos anos. Uma força dentro de mim tão grande que chegava a doer. A força de uma mãe que perdeu e que agora está pronta para lutar. Saí do IML segurando a foto contra o peito como se fosse um relicário. As portas automáticas se abriram e o ar quente da rua bateu no meu rosto, mas eu continuava gelada por dentro. A imagem daquela mulher jovem, eu, segurando meus 2 bebês, queimava como fogo dentro da minha mente. O menino que roubaram, a menina que ficou, e o silêncio que sufocou essa história por décadas. Caminhei até o carro devagar, como se meus pés afundassem no chão a cada passo. A cabeça estava cheia de perguntas, mas a mais urgente delas me atravessava como faca. Quem tirou essa foto? E por que ela estava com o meu filho? Porque eu não lembrava daquele instante. Eu, recém-parida, segurando gêmeos nos braços. Uma lembrança que deveria ser sagrada, eterna, inesquecível, apagada. Alguém apagou de mim. E agora essa foto voltava como uma prova de que a verdade sempre encontra uma brecha, mesmo quando tentam enterrá-la viva. Entrei no carro, coloquei a foto no banco do passageiro e respirei fundo. Eu vou descobrir tudo isso, meu filho, eu prometo. E prometi não só a ele, prometi a mim mesma. Dirigi por alguns minutos sem destino certo. Parei numa rua tranquila, onde as árvores formavam um corredor de sombra. Dei partida no raciocínio. Eu precisava rastrear aquela foto, entender de onde ela veio, como chegou até minhas mãos. Peguei o celular e disquei para o hospital onde tive meus filhos, em 1981. As mãos tremiam. A voz também. A telefonista atendeu. Perguntei pelos arquivos antigos, pelos registros do parto, pelas fotos tiradas na maternidade. Algumas instituições tinham esse costume na época. A resposta dela caiu como pedra no meu peito. Senhora, documentos anteriores a 1990 sofreram um incêndio no setor de arquivos. Muitos foram perdidos, inclusive registros de nascimentos. Um incêndio, conveniente demais, irônico demais, oportuno demais. Eu fechei os olhos, pressionando a testa contra o volante. E alguém nunca quis que esse registro existisse, sussurrei para mim mesma. Desliguei com a sensação de que cada porta que eu tentasse abrir teria sido trancada anos atrás. Mas eu não desistiria. Decidi ir até a casa de Dona Olívia novamente.
Ela era a única pessoa viva que tinha visto meus bebês. A única que sabia da movimentação nos bastidores daquele parto. Cheguei à casa dela e toquei a campainha. Nada. Toquei de novo. Nada. Arrepios subiram pela minha nuca. Olhei ao redor. A rua estava deserta demais. Os pássaros silenciosos demais. Bati na porta com força dessa vez. Dona Olívia? Sou eu, Juliana! Silêncio absoluto. Meu coração começou a bater no ritmo errado. Me aproximei da janela lateral e bati contra o vidro. Nada. Foi então que ouvi um som abafado, baixo, como algo caindo no chão dentro da casa. Dona Olívia? Tentei girar a maçaneta. Estava destrancada. Abri a porta devagar. A casa estava escura, mesmo sendo tarde da manhã. O cheiro que senti, um cheiro ácido, de produto de limpeza misturado com algo metálico. Meu corpo inteiro gelou. Dona Olívia? Avancei alguns passos, o coração martelando no ouvido. A sala estava vazia. A poltrona onde ela havia se sentado ontem, vazia. A mesa de centro, com a gaveta aberta, vazia também. Entrei mais fundo. E foi na cozinha que a vi. Não caída, não ferida, mas desaparecida. Não havia ninguém lá. Nada. Nenhum objeto fora do lugar, exceto um detalhe. O pano de prato caído no chão. E um copo quebrado perto da pia. A cena inteira gritava apenas uma coisa. Ela saiu às pressas. Ou foi levada às pressas. E na geladeira, preso por um ímã, havia um papel amassado. Um recorte de jornal antigo. Puxei com cuidado. O papel estava amarelado, frágil, prestes a rasgar. Quando li, minhas mãos começaram a suar. Escândalo no Hospital Santa Helena. Investigação aponta adoções ilegais e sumiço de recém-nascidos nas décadas de 70 e 80. Meu estômago virou. Embaixo, marcado com caneta por alguém, provavelmente por ela, havia um círculo em um nome específico. Dr. Augusto Nogueira. Meu sangue congelou. Esse homem tinha sido o obstetra mais famoso da cidade na época. Respeitado, temido, influente, e estava envolvido no esquema. O mesmo que roubou meu filho. A conclusão me atingiu com força. Alguém descobriu que Dona Olívia havia falado comigo, e ela agora estava sumida. Meu coração acelerou. O instinto materno, o instinto de sobrevivência, tudo dentro de mim se contraiu. Eu precisava sair dali. Saí da casa com passos rápidos, o recorte de jornal na mão. Olhei para os lados, e foi então que vi. Não era imaginação. Um carro escuro virava na esquina devagar. O mesmo carro, o mesmo modelo, os mesmos vidros escuros. Ele reduziu a velocidade quando passou pela frente da casa. Meu corpo inteiro se arrepiou. Eu estava sendo seguida, vigiada, monitorada. Eles estavam um passo atrás de mim. Ou talvez um passo à minha frente. Abaixei o rosto, entrei no carro e engoli o pânico. Não era hora de tremer, era hora de lutar. Liguei o motor e saí como quem foge de um fogo invisível. Mas enquanto dirigia, uma certeza se formava dentro de mim com a força de uma marreta. Se levaram Dona Olívia, é porque ela sabia algo que podia destruir todos eles, e o próximo alvo podia ser eu. Mas que tentassem. Eu tinha um nome agora. Um nome que poderia abrir portas enterradas pela corrupção. Dr. Augusto Nogueira. E enquanto segurava o volante com força, eu disse em voz alta para ninguém ouvir, ou talvez para que o destino escutasse. Vocês roubaram meu filho, mas não vão roubar a verdade. Eu estava pronta, porque a partir dali não era só a mãe que investigava, era a mãe ferida, a mãe acordada, a mãe que perdeu, a mãe que quer justiça, e essa mãe não recua. O nome, Dr. Augusto Nogueira, queimava na minha mente enquanto eu dirigia. Parecia que cada letra pesava 1 quilo. Parecia que o nome dele vinha acompanhado de sombras antigas, daquelas que se arrastam pelos corredores dos hospitais no meio da madrugada. Eu me lembrava dele, não do rosto. Isso eu nunca vi claramente. Mas do nome sim. Ele era o diretor da maternidade na época em que eu tive meus filhos. Carismático, respeitado, orgulhoso, e agora era provavelmente o homem que arrancou meu filho de mim antes que eu sequer pudesse segurá-lo. Eu apertava o volante com tanta força que meus dedos chegaram a doer. Esse é o homem que destruiu a vida do meu filho. Esse é o homem que decidiu que um bebê podia ser vendido, que uma mãe podia ser enganada, que uma família podia ser apagada.
A raiva dentro de mim não era mais apenas dor, era combustível. Quando cheguei em casa, estacionei sem nem lembrar do percurso. Tranquei a porta 2 vezes, fechei as cortinas e sentei à mesa com o recorte de jornal diante de mim. No canto da notícia havia uma data: 1986, 4 anos depois do meu parto. O texto dizia que uma investigação interna tinha sido aberta, mas que tudo acabou arquivado por falta de provas. Que conveniente, que confortável para eles, mas não para mim. Comecei a pesquisar no computador. O nome dele aparecia em artigos antigos, homenagens, palestras. Ele se aposentou como se fosse um herói da medicina, e ali, entre tudo isso, um detalhe me gelou. Faleceu em 2003, um morto. Meu alvo era um morto. Eu respirei fundo, com o corpo inteiro tremendo. Se o homem que roubou meu filho já estava enterrado, então isso significava 2 coisas. A rede não morreu com ele. Alguém vivo herdou o segredo e lucrou com ele. Eu fiquei imóvel, encarando a tela. Parecia que o mundo tinha diminuído, como se estivesse me empurrando para dentro de uma verdade que eu não sabia se queria saber. Mas antes que eu pudesse entender o que fazer a seguir, ouvi o barulho da chave na porta. Era Amanda. Oi, mãe. Cheguei mais cedo hoje porque... Ela parou quando me viu à mesa, pálida, com papéis espalhados. Mãe, o que está acontecendo? Meu coração se contraiu. Eu não estava pronta. Não ainda. Mas eu sabia que não poderia esconder de Amanda por muito tempo. Ela tinha o direito de saber. Ela era parte da história, da dor, da mentira. Só que naquele instante, eu não tinha força para dizer. Eu tô resolvendo umas coisas, filha. Nada demais. Ela franziu o senho. Mãe, você tá estranha há dias. Eu tô percebendo. Você some, sai sem avisar, parece assustada. O que houve? Eu abri a boca para responder, mas uma batida na porta cortou o ar. Um toque-toque firme, seco, urgente. Amanda olhou para a porta confusa. Você tá esperando alguém? Não, respondi, com o estômago embrulhando. A batida veio de novo, mais forte. Eu me levantei devagar, com a sensação de que minhas pernas não pertenciam ao meu corpo. Amanda deu um passo atrás. Não abre, mãe. Mas eu precisava. Eu precisava saber quem estava ali. Se era o policial, um vizinho ou alguém da sombra. Caminhei até a porta. Minhas mãos tremiam. Olhei pelo olho mágico. E meu coração quase parou. Era um homem. Cabelos grisalhos, postura rígida, olhar duro. Usava terno escuro, mas não parecia policial. Parecia outra coisa. Uma figura de autoridade que não se explica. Um rosto que não pede permissão. Um olhar de quem sabe mais do que deveria. Bati o olho nele e soube. Aquilo não era casual, nem seguro. Quem é? Perguntou Amanda atrás de mim. Eu não respondi. Abri a porta apenas uma fresta, o suficiente para falar, mas não para entrar. Pois não? Ele me olhou de cima a baixo, avaliando cada centímetro do meu rosto. Dona Juliana? Sim, ele sorriu. Um sorriso sem alma, frio, calculado. Precisamos conversar. Quem é o senhor? Sou... alguém interessado no bem-estar da senhora e da sua família. A frase soou tão falsa que me deu náuseas. Eu não o conheço e não tenho nada para conversar. Tem, sim. A maneira como ele disse isso, baixa, firme, certeira, me arrepiou até a alma. Amanda se aproximou assustada. Mãe, quem é? O homem inclinou o corpo, tentando ver Amanda atrás de mim. Boa tarde, senhorita. Amanda se encolheu. Eu senti uma onda quente de proteção subir dentro de mim. Acabou a conversa, disse, firme. Por favor, vá embora. Mas ele não se moveu. Pelo contrário, o sorriso dele morreu no rosto, dando lugar a uma expressão dura. Dona Juliana, pare de procurar. A senhora está mexendo com coisas que não entende. Meu sangue gelou. Ele sabia da foto, sabia da investigação, sabia de mim. Amanda agarrou meu braço. Mãe, fecha a porta. Mas antes que eu pudesse fechar, o homem disse a frase que fez minhas pernas falharem. Não queremos que aconteça com a senhora o que aconteceu com ele, meu filho. Meu coração parou por um segundo. Meu mundo escureceu. Amanda olhou para mim horrorizada. Mãe, quem é ele? Eu fechei a porta com força, quase quebrando a fechadura, e travei 1, 2, 3 vezes. Amanda começou a chorar, sem entender nada. Mãe, quem era aquele homem? Por favor, me diz o que está acontecendo. E naquele instante, eu soube.
Eu não podia mais proteger Amanda com silêncio. O silêncio estava matando gente. O silêncio havia me arrancado um filho e estava a poucos passos de arrancar mais. Sentei com ela no sofá, segurei suas mãos. Ela tremia, eu também. E com a voz que parecia vir de outra mulher, mais velha, mais ferida, mais forte, eu disse: Amanda, você tem um irmão. Ela ficou imóvel, meu coração doeu, mas eu continuei. E ele foi assassinado tentando me encontrar. O mundo dela quebrou ali. O meu já estava em ruínas e juntas, sentadas naquela sala pequena, nós duas entendemos que a verdade não era apenas um caminho, era um campo de batalha. E a guerra tinha acabado de começar. Amanda ficou me olhando como se eu tivesse arrancado o chão debaixo dos pés dela. Os olhos dela arregalados, marejados, a boca semi-aberta num espanto infantil, como se a vida tivesse acabado de bater nela pela primeira vez. Um irmão? A voz saiu fina, quase sem ar. Eu engoli seco. Sim, minha filha. Você tinha um irmão. Mas como? Você nunca... Eu não sabia. Aquelas 3 palavras cortaram o ar entre nós como um machado. Amanda puxou as mãos de volta, como se estivessem queimando. Você não sabia? Como alguém não sabe que teve um filho? A dor dela me atravessou como lâmina. Ela tinha razão de estar confusa, de estar com raiva. Mas minha alma se partiu ao ouvi-la. Filha, eles me doparam, eles mentiram para mim. Eles roubaram ele de mim antes que eu abrisse os olhos. Amanda levou a mão à testa, tentando processar. Quem? Quem fez isso? Pessoas que trabalhavam no hospital, médicos, enfermeiros, gente poderosa, gente que vendia bebês. Ela empalideceu. Venderam meu irmão? Sim. E o homem na porta, ele está envolvido nisso? Ele está tentando impedir que eu descubra mais. Amanda me olhou com uma expressão que misturava medo e incredulidade. Mãe, isso parece filme, parece loucura. Você tem certeza? Eu fui até a mesa e peguei a foto. Aquela foto proibida, rasgada do passado à força. Coloquei nas mãos dela. Amanda levou alguns segundos para entender o que estava vendo. Sou eu... A voz dela tremeu. E esse menino, seu irmão, João. Amanda pressionou a foto contra o peito, como se tentasse abraçar o passado perdido. Mãe, por que você nunca me contou? Porque eu descobri agora, filha. Só agora. Eu também fui enganada. Ela chorava em silêncio. Eu também. 2 choros diferentes, mas feitos da mesma dor. Ele morreu mesmo. Os olhos dela buscaram os meus. Esse rapaz, esse homem, esse meu irmão. Sim, a palavra saiu carregada de culpa. Ele morreu procurando por mim, procurando por nós. Amanda fechou os olhos, apertando a foto. Ela precisava de um tempo para absorver, mas não havia tempo. Não mais. Sentei ao lado dela e segurei sua mão novamente. Amanda, eu sei que isso é muito, mas precisamos manter a calma. Calma, mãe. Tem um homem batendo na nossa porta fazendo ameaças e você descobriu um filho morto e a gente está sendo seguida. Eu sei. Minha voz saiu firme, mas suave. E é por isso que você precisa me ouvir. Amanda tentava respirar. Eles sumiram com a única testemunha que podia nos ajudar, a Dona Olívia. Eles já sabem que eu sei do Dr. Augusto. Eles sabem tudo. Eles estão me observando. E agora que você ouviu, Amanda, você está dentro disso comigo. Amanda arregalou os olhos. Eu tô com medo, mãe. Eu passei a mão no rosto dela devagar. Eu também estou, mas não vamos fugir. Não vamos? Não, não agora. Amanda respirou fundo, tentando se recompor. Então o que a gente faz? Eu me levantei e peguei o recorte de jornal com o nome do médico. Primeiro, vamos atrás de quem continua vivo dentro desse esquema. O homem morreu, mas os cúmplices não. E você acha que eles... Acho que eles controlaram tudo por décadas. E acho que o João... Minha voz falhou. Descobriu o que não devia. Amanda enxugou as lágrimas. E agora, querem que você pare. Querem sim. E você vai parar? Eu olhei para a foto. Para o menino olhando para a câmera sem saber que ia perder a mãe no mesmo dia em que nasceu. Não. Amanda inspirou fundo, tremendo, mas com uma força nascendo nos olhos dela. Então, eu vou com você. Não. Você... Mãe, escuta. Se alguém bate na nossa porta ameaçando você, eles estão ameaçando a mim também. Eu não vou te deixar sozinha. Aquele momento, aquele instante,
Foi como ver minha filha renascer, forte, adulta, inteira. Mas eu ainda precisava protegê-la. Amanda, preciso que você confie em mim. Ainda tem muita coisa que eu não sei, muita coisa que é perigosa demais para você. Eu prometo que vou te contar tudo, mas preciso que você fique fora de algumas partes. Ela balançou a cabeça. Não, não vou ficar sentada esperando que façam com você o que fizeram com ele. Aquela frase me perfurou. Eu senti o peso dela como uma pedrada no peito. Eu me aproximei, segurei o rosto dela entre minhas mãos. Amanda, eu passei a vida toda te protegendo. Eu sobrevivi a tudo por você. E agora, eu descobri que perdi um filho por não saber do perigo. Eu não vou repetir esse erro. Eu não vou perder você também. Ela chorou de novo, mas dessa vez abraçando forte. Quando o abraço terminou, sabíamos que tudo tinha mudado. Eu não era mais só uma mãe. Era uma mulher que tinha tido sua história arrancada pelas mãos de pessoas sem alma. Amanda não era mais só minha filha. Era a irmã de um morto. E agora, herdava a parte dela dessa dor. Sentamos novamente e eu disse: precisamos encontrar quem está vivo e envolvido. E existe uma pessoa que pode nos dar o próximo passo. Quem? Amanda perguntou. Peguei o bilhete rasgado do portão, o recorte do jornal, a foto. E então disse o nome que se tornou um divisor na minha vida. O filho do Dr. Augusto. Amanda arregalou os olhos. Ele tem um filho? Tem. E ele é influente. Herdou o poder do pai. Herdou a profissão. E, talvez, os crimes. Amanda ficou em silêncio. E você vai atrás dele? Eu respirei fundo. Sim. Hoje. Amanda segurou minha mão. Então eu vou com você. Dessa vez, eu não tive coragem de dizer não. Eu precisava dela. Precisava de força. De alguém que se importasse. De alguém que tivesse tanto direito quanto eu de buscar a verdade. E no fundo, eu sabia. O que viria a seguir exigiria mais do que coragem. Exigiria testemunhas, exigiria laços, exigiria sangue. O homem da porta tinha deixado claro. Eles estavam dispostos a matar. Mas eu não recuaria. Não mais, porque agora era pessoal para duas mulheres, e duas mulheres guiadas pela dor da maternidade são capazes de incendiar o mundo. E assim, naquela tarde cinzenta, eu e Amanda nos preparamos para enfrentar o nome que estava enterrado no passado, Dr. Augusto Nogueira Filho, a sombra viva do homem que roubou meu filho. E quando eu fechei a bolsa, coloquei a foto dentro e olhei para Amanda. Só uma certeza me atravessava. Se ele sabia da existência de João, ele sabia da minha também. E isso tornava tudo ainda mais perigoso. Saí de casa com Amanda ao meu lado. O céu estava nublado, pesado, como se previsse o que estava por vir. Enquanto caminhávamos até o carro, senti que a rua inteira nos observava, não com olhos, mas com silêncio. Um silêncio que sempre precede aquilo que muda uma vida para sempre. Amanda entrou no carro e fechou a porta devagar. Eu respirei fundo antes de ligar o motor. Tem certeza disso, mãe? A voz dela era baixa, mas firme. Não tenho certeza de nada, minha filha. Só tenho certeza de que preciso terminar o que comecei. Ela assentiu, segurando a foto dos gêmeos com as duas mãos, como se estivesse carregando uma relíquia sagrada. O consultório de Dr. Augusto Nogueira Filho ficava num prédio moderno, de vidro espelhado, no centro da cidade. A fachada brilhava como uma promessa de confiança. Ironia cruel para um lugar que carregava tantos pecados silenciosos. Quando estacionei, Amanda se inclinou para mim. Mãe, ele não é qualquer pessoa. Ele tem influência, ele tem dinheiro, ele tem gente. E nós temos a verdade, respondi. Não sei se acreditei de verdade quando disse. Mas, naquele momento, não podia demonstrar medo. Entramos no prédio. A recepção tinha cheiro de perfume caro, poltronas brancas, ar-condicionado frio demais. A recepcionista sorriu, aquele sorriso treinado que não diz nada. Boa tarde. Tem consulta marcada? Não, respondi. Mas precisamos falar com o Dr. Augusto. É urgente. O sorriso dela congelou um pouco. Infelizmente, o doutor não atende sem... É sobre o pai dele. A frase mudou tudo. Os olhos dela piscaram, desconcertados. O pai dele? Sim, o pai dele, o obstetra, o diretor do Hospital Santa Helena, o homem que coordenou dezenas de adoções ilegais, o homem que roubou o meu filho. Amanda segurou meu braço com força, mas eu não parei. A recepcionista empalideceu.
Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Um momento, ela disse, levantando-se e indo para uma porta interna. Amanda sussurrou. Mãe, você falou alto demais. Se eles querem me silenciar, vão precisar vir até mim. Eu cansei de correr. Amanda respirou fundo. Talvez pela primeira vez, entendeu que a mãe dela não estava mais disposta a se curvar ao medo. A porta da sala se abriu. Um homem saiu, elegante. Cabelos grisalhos nas têmporas, casaco impecável, olhos estreitos e vazios. Ele nos analisou como quem examina algo que não pediu. Dona Juliana de Andrade? Sim. Entre, por favor. Amanda e eu nos entreolhamos. Entramos. A sala era ampla, cheia de diplomas na parede, e no centro, uma mesa grande, de madeira escura. Ele se sentou com calma exagerada. Eu sou o Dr. Augusto Nogueira Filho. A senhora pediu para falar comigo sobre uma acusação? Uma verdade, corrigi. Ele arqueou uma sobrancelha suavemente. Pois bem, estou ouvindo. Tirei o envelope plástico da bolsa e coloquei sobre a mesa. A foto dos gêmeos ficou à vista. Os olhos dele tremeram. Foi mínimo, mas eu vi. E Amanda também viu. Meu pai já faleceu há anos, senhora. Não sei o que espera de mim. Quero respostas. Sobre quê? Sobre como seu pai entrou na sala onde eu estava sedada e roubou meu filho. Quero saber quem mais estava envolvido. Quero saber quem criou meu menino. Quero saber quem o matou. E quero saber por que estão tentando me silenciar agora. A máscara de cordialidade caiu dos olhos dele num instante. E o que surgiu no lugar foi perigoso. Ele entrelaçou os dedos e se inclinou para a frente. Dona Juliana, a senhora está mexendo em assuntos muito antigos. Antigos, mas ainda vivos. Não existem provas. Existem. Empurrei a foto para mais perto dele. Essa foto é uma delas. Quem tirou essa foto, doutor? A enfermeira desaparecida? O seu pai? Algum cúmplice? Ele engoliu seco. Um detalhe mínimo, mas naquele momento foi tudo. Amanda sussurrou. Ele sabe. A respiração dele mudou. A sala ficou menor. Essa foto, ele disse, medindo cada palavra, não deveria existir. Mas existe, respondi, e estava com o corpo do meu filho. Ele apertou a mandíbula. Ele nunca deveria ter te encontrado. Nem a senhora deveria ter encontrado isso. Adeus, doutor, eu disse, me levantando. Eu não preciso da sua permissão para descobrir a verdade. Mas quando me virei para a porta, ele falou: o nome que você realmente deveria procurar é o da mulher que entregava as crianças. Meu corpo congelou. Virei devagar. Que mulher? Ele hesitou por um instante, como se calculasse o risco de cada palavra, e então disse: o nome dela é Lourdes Camargo. O chão desapareceu sob meus pés. Amanda franziu o senho. Quem é essa mulher? Eu senti o coração parar, não de medo, mas de reconhecimento. Lourdes Camargo. Repeti quase sem voz. Não pode ser. Quem é, mãe? E finalmente eu disse. Ela era assistente social do hospital. Era responsável pelos nascimentos, pelas fichas, pelas famílias, e ela era minha amiga. A sala girou. Eu me segurei na borda da mesa. A mulher que me visitou no parto, a mulher que levou flores, a mulher que segurou minha mão. A mulher que dizia: confie, Juliana, está tudo bem. Foi ela. Ela estava lá. Ela sabia. Ela participou. O doutor continuou. Se alguém pode lhe dizer o que aconteceu, é ela. Meu pai só assinava. Lourdes executava. Amanda colocou a mão na boca. Meu Deus! Eu senti uma onda de nojo e revolta subir por dentro de mim. A mulher que eu considerava anjo era o lobo. Um lobo que entrou na minha vida pela porta da maternidade. Antes que pudéssemos continuar, o doutor se levantou. A aura de ameaça ao redor dele cresceu. Agora, aconselho que parem, porque Lourdes não é alguém que aprecia ser lembrada. E se ela descobrir que vocês estão atrás dela... Ele sorriu. Os problemas da senhora vão parecer pequenos. Eu segurei a mão de Amanda. Nós duas encaramos aquele homem. Um homem feito da mentira do pai e do silêncio herdado. E respondi. Eu já não tenho mais medo de problemas. A expressão dele se fechou de vez. Então, boa sorte, dona Juliana. Vão precisar. Saímos da sala como quem atravessa uma ponte que desaba atrás dos próprios pés. No elevador, Amanda apertou minha mão com força. Mãe, e agora? Engoli seco. Minhas mãos tremiam um pouco, mas meus olhos nunca estiveram tão firmes.
Agora, minha filha, vamos atrás da mulher que segurou meus filhos no dia do parto. A mulher que disse que eu só tinha uma menina. A mulher que apagou o João da minha vida. Amanda respirou fundo. E você acha que ela vai falar? Eu olhei para o reflexo do elevador. Uma mulher de 66 anos, ferida, mas inteira. Ela vai falar, eu disse, com a voz mais firme que já saiu da minha boca. Nem que seja a última coisa que ela faça. Porque agora não existia mais recuo. Só havia verdade, ou morte. E eu ainda tinha muito o que viver. Saímos do consultório do Dr. Augusto Nogueira Filho com o nome que faltava, Lourdes Camargo. Um nome que, até aquele dia, eu associava à ternura, ao cuidado, ao apoio. Uma mulher que eu acreditava ter sido um anjo no momento mais vulnerável da minha vida. Mas agora eu sabia. Ela não era anjo. Ela era a chave da porta que roubaram de mim e que agora eu precisava abrir, custasse o que custasse. Descobrimos o endereço de Lourdes através de uma busca antiga. Ela havia sido assistente social da prefeitura por décadas e aposentou-se poucos anos antes. Quando chegamos diante da casa dela, percebi que meus joelhos tremiam. A casa era simples, pintada de um azul desbotado, janelas fechadas, cortinas pesadas. Parecia abandonada, mas a sensação que vinha de dentro não era de abandono. Era de silêncio carregado, silêncio de quem esconde. Amanda apertou minha mão. Mãe, tem certeza? Eu preciso, respondi. Preciso há 36 anos. Subimos os 3 degraus da varanda. Quando bati na porta, não esperei resposta. Não esperei acolhimento. Eu esperei a verdade. A porta abriu devagar. E lá estava ela, mais velha, enrugada, cabelos brancos amarrados num coque frouxo. Mas os olhos eram os mesmos. Olhos que no passado me transmitiram conforto. Agora transmitiam culpa. Juliana, a voz dela saiu baixa, arranhada. Eu sabia que um dia você viria. Cada palavra dela me cortava. Posso entrar? Perguntei. Não como pedido, mas como afirmação. Ela deu espaço. Entramos. A sala tinha móveis antigos, cheiro de mofo e lembranças mal resolvidas. Sentei no sofá, Amanda ao meu lado. Lourdes ficou de pé, como se não tivesse coragem de ficar na mesma altura que eu. Quero que me diga tudo, falei, firme. Tudo o que aconteceu no dia do meu parto. Ela fechou os olhos por um momento, respirou fundo e sentou na frente de nós. Você teve 2 bebês, um menino e uma menina. Mas isso você já sabe. Eu quero ouvir da sua boca, respondi. Lourdes começou a tremer. Não de idade, de memória. No dia do seu parto houve uma ordem. A ordem veio do diretor, o pai do Augusto Filho. Ele tinha contatos com famílias que buscavam bebês para adoção ilegal, famílias que pagavam caro, famílias que não queriam esperar os processos legais. Senti meu estômago virar. Amanda segurou minha mão com força. E por que eu? Perguntei. Ela engoliu seco. Porque você estava sozinha, jovem, vulnerável, porque acharam que você não teria condições de questionar o que fosse dito. Sua ficha mostrava que o pai da criança havia morrido. Isso tornou você um alvo. Eu senti o chão desaparecer. Então vocês decidiram vender meu filho? Ela começou a chorar. Eu não queria, Juliana, mas naquela época ninguém podia dizer não ao diretor. Ele escolhia as mães, e quando percebi, o menino já tinha sido levado. Eu só obedeci. Levantei-me. A dor virou raiva. Raiva quente, visceral, inteira. Você obedeceu? Gritei. Obedeceu enquanto arrancavam um bebê do meu corpo? Você olhou nos meus olhos, você me abraçou, você segurou minha mão enquanto mentiam para mim. Ela chorava, encolhida na poltrona. Eu me arrependo, Juliana. Eu me arrependo todos os dias da minha vida, mas não podia voltar atrás. Depois daquilo, ameaçaram minha família, ameaçaram meu marido. Eu fiz o que achei que precisava fazer para sobreviver. E meu filho? Ele também precisava sobreviver. Meu grito ecoou pela casa inteira, e quando descobriu a verdade, você sabe o que fizeram com ele. Ela colocou as mãos no rosto. Eu nunca quis isso. Eu juro que... Quem o matou? Minhas palavras cortaram a frase dela. Ela levantou o olhar devagar, e então disse, não fui eu, mas sei quem mandou. Amanda sussurrou. Mãe. Lourdes continuou, a voz falhando. Foi a família que o criou. Eles sabiam que ele estava investigando o passado.
Sabiam que ele tinha encontrado documentos. Sabiam que ele ia chegar até você. E eles não podiam permitir. Eu senti o sangue gelar. Eles tinham medo de serem presos? Perguntei. Tinham medo de perder tudo: dinheiro, reputação, nome, mas principalmente tinham medo de que ele os expusesse. E quem deu a ordem? Ela fechou os olhos. O pai adotivo dele, o homem que o comprou em 1981. Minha visão ficou turva. Minha respiração falhou. Amanda segurou meu ombro. Mãe, respira. Respirei, mas o ar vinha em pedaços. Meu filho procurava-lhe verdade, enquanto o homem que o criou planejava a própria execução dele. O mundo inteiro ficou em silêncio, o tipo de silêncio que precede a queda. E por que você está me contando isso agora? Perguntei com a voz mais baixa do que antes. Ela me olhou com uma culpa que parecia viver nela há décadas. Porque eu assisti sua vida ser partida sem você saber, e assisti sua dor de longe. E quando soube que ele tinha morrido, entendi que eu não podia morrer com esse segredo. Você tem medo deles? Perguntei. Tenho, respondeu com sinceridade. Mas tenho mais medo do que a senhora se tornou, porque uma mãe ferida não tem limites. Ela estava certa. Eu não tinha mais. Quando saímos da casa, o sol começou a aparecer atrás das nuvens, mas dentro de mim ainda era tempestade. Amanda ficou em silêncio por alguns minutos enquanto eu dirigia. Depois disse: Mãe, o que vamos fazer agora? Olhei para ela, minha filha, minha luz, minha única sobrevivência, e percebi que, apesar de tudo, ainda tínhamos algo que eles nunca puderam apagar: laço, amor, verdade. Respirei fundo. Amanda, nós vamos à delegacia. Vamos entregar tudo: a foto, a carta, os nomes. Vamos exigir que investiguem a morte do seu irmão. E depois... Depois? Ela perguntou. Depois vamos viver. Vamos honrar o nome dele. Vamos honrar o que nos tiraram e o que nunca mais vão tirar. Amanda sorriu com lágrimas nos olhos. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, minha filha. Eu perdi um filho, mas não vou deixar que o medo tire você de mim. Ela apoiou a cabeça no meu ombro e por alguns instantes voltamos a ser só mãe e filha. Duas mulheres unidas pela dor, sim, mas mais ainda pela coragem de não deixar a história acabar no silêncio. E foi assim que entreguei tudo à polícia. As investigações se abriram. A família adotiva fugiu, mas não por muito tempo. A verdade começou a aparecer na imprensa, como rachadura numa parede antiga. E eu, Juliana, pela primeira vez em 36 anos, fiquei em paz com a minha memória. Perdi um filho, mas ganhei a chance de contar a história dele, de honrar sua busca, de dizer ao mundo: ninguém apaga o que nasceu do amor, ninguém enterra uma verdade que respira. Ao final de tudo, aprendi algo que quero compartilhar com quem me ouve. A vida pode ser cruel, mas a verdade sempre encontra caminho. E quando encontra, ela liberta. Mesmo que doa, mesmo que sangre. E eu finalmente pude respirar, porque agora ele não estava mais perdido. Ele estava em mim, no meu nome, na minha história, e na coragem que encontrei tarde demais, mas não tarde o suficiente. Se você chegou até aqui, obrigada, de verdade. Obrigada por ouvir minha história, por acolher minha dor, por caminhar comigo até a verdade. Histórias como esta só existem porque você está aí, do outro lado, me ouvindo. Se quiser continuar acompanhando relatos como este, emocionantes, profundos e reais, inscreva-se no canal. Isso ajuda demais para que possamos continuar compartilhando histórias que tocam, transformam e fazem pensar. Obrigada de coração. Até a próxima história.